Ibovespa valorizou muito nas últimas semanas, se aproximando da região dos 120 mil pontos e saindo daquele marasmo entre 100 mil e 110 mil, no qual ficou durante bastante tempo. E aí já vem as perguntas: nossa, a bolsa subiu demais. Bruno, a bolsa está cara? Ainda vale a pena investir em ações? E o que aconteceu com a minha carteira durante esse período? É sobre isso que falaremos no Viver de Ações número 5. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, vou lembrar que na segunda-feira nós abrimos inscrição para a primeira turma do Viver de Renda no Exterior. Um curso pensado para você que é brasileiro, que não é mais residente fiscal aqui no Brasil e quer montar uma carteira de ativos com exposição internacional. No Viver de Renda no Exterior você aprenderá a investir em diferentes ativos, moedas e países e o mais importante, pegando a parte de imposto, que era algo que os cursos de educação nacionais e o meu também, o Viver de Renda tradicional, sempre pegava para o residente fiscal do Brasil, só que como ele funciona para o seu caso. Então, para quem quiser mais informações sobre esse curso, a primeira turma, os benefícios, vantagens, como é que serão as aulas, horários, tudo isso você pode acessar aqui no link abaixo. Falando agora do assunto do vídeo, tanto Ibovespa quanto IFIX subiram muito nas últimas semanas, isso vindo principalmente da expectativa que nós temos da queda dos juros. Na verdade, se você entra lá no site do Tesouro e pega todos os títulos que não sejam Tesouro Selic, o que você vai ver ao longo dos últimos 2 meses são quedas nas taxas de juros e apreciação no preço dos títulos. Então, aqueles títulos que eu comprei lá atrás, pagar com marcação a mercado, uma boa parte deles já está me dando um ganho. Inclusive, gravei um vídeo recentemente falando sobre isso. E se você pega o Boletim Focus, que sai semanalmente toda segunda com os dados consolidados até sexta-feira da semana passada, já temos 4 semanas consecutivas de queda para a expectativa da inflação de 2023 e 2 semanas de queda para as expectativas de 2024. Tudo isso aumenta bastante as apostas do início de corte da Selic na reunião de agosto. Lembrando que ainda temos uma reunião agora no final de junho. Para essa reunião, se a gente entra lá nas opções de Copom, a grande maioria do mercado ainda aposta em uma manutenção. Só que até o dia 20, muita coisa pode acontecer, então não seria uma surpresa, como já aconteceu em outros momentos, de uma migração em massa apostando em algum tipo de corte. E se você olha para agosto, o corte ele já está praticamente precificado. A dúvida é se o corte começará em 25 basis points ou 50 basis points, ou seja, 0,25 ou 0,5. Mas veja que em agosto você já tem muito menos gente apostando em manutenção da Selic comparado, por exemplo, a junho. E como o mercado de capitais ele sempre se adianta, a própria pontuação do Ibovespa, do IFIX, são indicadores antecedentes, né? Quando a economia vai piorar, antes de piorar, ele já cai. Quando a economia vai melhorar, antes de melhorar, ele já sobe. Então, muita gente sabendo que esse corte ele deve acontecer em breve, não é mais uma questão de se vai acontecer nesse ano, é uma questão de quando que o Banco Central vai começar a cortar juros nesse ano. Então, muito da animação que a gente vê vem por conta dessa expectativa de juros menores à frente. E nisso você vai ver uma série de empresas subindo, principalmente inclusive aquelas que costumam ser as piores, as mais endividadas, que sofriam mais com o serviço da dívida muito grande, que emitiram dívida indexada ao CDI. Então, apesar do CDI, né, que é ligado à Selic, que fica sempre muito próximo, não ter caído ainda, o pessoal já começa a comprar essas empresas imaginando, vai cair, serviço da dívida vai ser menor, a empresa que, por exemplo, tinha EBITDA, tinha um resultado operacional, mas consumia tudo isso para pagar a dívida e ficava sem lucro, agora pode começar a ter lucro. E nisso as expectativas já se reajustam e nós vemos várias ações decolando, a bolsa subindo bastante, principalmente nas últimas semanas. E feita essa breve introdução, vamos dar uma olhada então na minha carteira. O que será que aconteceu nesses últimos tempos, desde o Viver de Ações número 4? Lembrando que no último vídeo, ele está acessível para quem quiser aqui, eu coloquei a primeira ação de uma empresa elétrica na carteira. Então, entrando no MyProfit para ver os dados consolidados. A plataforma que eu uso tanto para cuidar da minha carteira no Viver de Ações, quanto lá no Viver de FIIs, série inclusive que tem bem mais tempo do que essa, já batemos 1 ano de carteira lá, também ganhando do IFIX, do Ibovespa, do CDI, de inflação, ganhando de tudo. E ainda é o programa que eu uso para me ajudar na declaração de imposto de renda. Usei esse ano, fiz vídeo aqui para vocês inclusive de como funciona, usei no ano passado e provavelmente usarei pelos próximos anos. Para quem quiser conhecer, eu lembro que tem um cupom PERINI10 que você pode usar para assinar com 10% de desconto. Acessando aqui o MyProfit, já vim na parte da carteira de ações, veja que eu estou com um total de R$
260 mil investidos praticamente. Maior posição da carteira, que inclusive foi a primeira ação que eu comprei aqui, Bradesco, BBDC3. Comprei junto com o banco ABC, ABC4. Tenho também papel e celulose com Klabin 11, duas empresas de saneamento, Copasa, CSMG 3, Sanepar, Sapri 11 e coloquei Transmissão Paulista no nosso último vídeo. Se eu pego em termos de tamanho percentual de cada posição, a maioria varia em torno de 15%, com exceções para Bradesco, uma posição com 25%, e Banco ABC, que caiu e ficou abaixo das outras posições, está em 12,68%. Inclusive, eu estava pensando aqui antes de iniciar o vídeo, se eu aproveito esse momento para comprar um pouco mais de Banco ABC, não muita coisa, só para ele equilibrar com o restante do portfólio, até porque, na minha opinião, continua descontado, mas como a bolsa está subindo já há bastante tempo e bolsa sempre sobe caindo e cai subindo, eu prefiro esperar uma realização, até porque enquanto eu espero, meu caixa ele é muito bem remunerado por esse CDI altíssimo que nós temos no período. Se eu olhar aqui na parte de categorias, vindo aqui em minha categoria, nós vemos que a carteira tem mais ou menos 15% em elétricas, 15% em papel e celulose e 30% em saneamento e quase 40% em bancos. Então, bancos já são a maior posição que eu tenho na carteira. Por isso, eu vou resistir à tentação de comprar Banco ABC, esperar um pouquinho, mas eu acho que ainda vou comprar num próximo viver de ações, um 6 ou um 7, dependendo do que venha acontecer com o mercado. Analisando agora a parte do retorno que essas empresas me deram, eu venho aqui em posição detalhada, onde nós temos a carteira inteira me apresentando ganho no período. Inclusive, Banco ABC, mas com ganho mais modesto, está 4,6 acima do meu preço médio. Comprei por 17,53, aqui no programa está constando 18,33. Transmissão Paulista é o menor ganho, apenas 2,36, mas vamos lembrar também que eu coloquei na carteira muito recentemente, foi a última posição a entrar. E nós temos aqui valorizações de 2 dígitos em Klabin, mais de 18%, Sanepar, mais de 27%, Copasa, mais de 36%, e Bradesco, que eu comprei logo antes de um resultado terrível, ele caiu, eu comprei um pouco mais, mas foi uma queda bem interessante, já está com 20% de ganho. Então, principalmente essas 4 posições aqui subindo bastante, puxa a rentabilidade da carteira para cima e colocam hoje um percentual de 17,88 desde que a carteira foi criada em fevereiro deste ano. Indo aqui para a parte de rentabilidade, lembrando que, como é uma carteira exclusiva de ações, o melhor índice de comparação dos que aparecem aqui é o Ibovespa, a carteira está com uma rentabilidade no total de 19,24. A diferença dessa rentabilidade para que a gente viu é a questão dos proventos. O MyProfit conta os proventos dentro da sua rentabilidade, mas não conta o reinvestimento automático dos proventos. O Ibovespa está rendendo no mesmo período 11,57. Vamos lembrar que o Ibovespa é uma caixinha fechada e sempre que uma empresa que compõe o índice Ibovespa paga os seus dividendos, ele já conta o investimento desse dividendo dentro do Ibovespa. Então, aqui nós temos o Ibovespa pleno, como ele funciona com reinvestimento dos dividendos. E veja que mesmo assim a carteira está rendendo uns 80% a mais do que o Ibovespa. Tudo bem que é um período muito curto, mas eu considero uma vitória aqui para essa carteira que eu estou montando no canal. O IPCA está bem baixo no período de fevereiro a junho, apenas 2,67, o IFIX subiu 8,5 e o CDI está em 3,5. Então, desde fevereiro, vejo que compensa tomar risco. Se você comprou apenas o Ibovespa ou um fundo de fundos que vai ter uma carteira parecida com o IFIX, você já está ganhando muito mais do que o CDI. E esse é um ponto muito importante. Eu vi muita gente que acompanha mais o mercado ficando extremamente pessimista com o Brasil após o resultado da eleição. E antes da eleição, coloquei um texto no meu Instagram, que inclusive depois deu origem a um vídeo aqui no canal que eu batizei de Só Sobrou o Brasil, falando sobre como, pensando nos países do mundo, tanto os emergentes, que são principalmente aqueles com os quais a gente tem que comparar o Brasil. Você pega os BRICS lá, né? Rússia, Índia, China, África do Sul, Argentina, mas pegando também países desenvolvidos, o Brasil estava, em termos relativos, muito melhor do que esses outros países. Eu brinquei até que o Brasil virou a menina mais bonita da sala porque todas as outras pegaram cachumba e perderam os dentes da frente. E lá eu falava que não é que um candidato era igual ao outro, mas que, independentemente de quem fosse ganhar, se não houvesse uma grande disrupção no Brasil, a gente estava tão barato que o caminho deveria ser para cima. Aí muita gente ia lá e falava, besteira, vamos virar uma Argentina. Eu acho até curioso que esse pessoal costuma falar isso, nunca tem dinheiro no exterior, então o cara quer tá certo, ele quer o país pegando fogo só para poder falar, olha só, eu sou o rei das cinzas, né? Estava certo sobre o destino do Brasil. Eu não acho que esse é o destino do Brasil, embora eu tenha capital lá fora, porque se eu tiver errado, eu quero ter um bote salva-vidas. Na verdade, muito mais do que um bote, eu quero viver bem lá fora. Mas isso é se realmente a minha visão tivesse errada, porque eu acreditava que o Brasil estava muito barato. E esse é até um ponto interessante. Eu gravo conteúdo aqui pro YouTube desde 2017 com uma certa regularidade. E eu nunca fiz um quadro onde eu comprava ações, uma carteira pública,
pública de maneira praticamente mensal. E por que eu não fiz isso lá atrás? Porque lá atrás eu achava a bolsa muito cara. Eu não queria comprar as empresas caras porque uma hora o mercado ele se ajeita, o juro sobe, elas voltam a ficar baratas e não fazia sentido, na minha opinião, montar uma carteira pública naquela época. Depois que a gente ficou muito barato, aí eu vi, agora tá na hora de montar uma carteira porque provavelmente pegaremos uma ótima janela à frente. Eu fiz isso com FIIs, fiz isso com ações e o resultado da janela, pelo menos nesse período imediato, é que a gente estava sim muito barato. E bastou as expectativas quanto à economia nesse ano e para prazos futuros voltarem a melhorar, com a inflação estando mais ancorada, com expectativa de queda dos juros, o PIB, principalmente graças ao setor agro, ele surpreendeu para cima, apesar desses juros mais altos que nós temos no período, que deviam frear a economia. Então, quando tudo isso foi trazido à tona, o que aconteceu foi que os preços se ajustaram para esse novo cenário. E agora eu estou colhendo essa recompensa. Se eu pego aqui e desço mais na página, vocês veem a comparação da carteira com esses vários índices, né? Então, está ganhando de todos. Ao lado da evolução da carteira, nós temos a parte de patrimônio e proventos. Veja que nesse mês aqui os proventos estão baixos, porque as ações não pagam proventos igual aos fundos imobiliários, que pagam sempre, né? Na verdade, não precisam pagar sempre, eles têm uma obrigação semestral, mas a grande maioria divide mensalmente. Todos que eu tenho na minha carteira fazem assim, quase todos listados em bolsa, tirando aqueles que estão, por exemplo, com imóveis muito desocupados, mas com essa exceção, a maioria paga mensalmente. E isso até me lembra de uma pergunta que eu respondi no vídeo de sábado. Eu aconselho até que vocês deem uma olhada. Todo sábado eu estou publicando vídeos aqui no canal. Então, ao invés de 2, agora são 3 vídeos por semana no Você Mais Rico. E alguém me perguntou como fazer uma pessoa conservadora começar a investir em renda variável, principalmente durante as fases em que você acredita que está tão barato que se o Brasil não afundar, você vai ter que ter uma bolsa subindo. E eu tenho o exemplo da minha avó, que é extremamente conservadora, só investia em imóvel físico e poupança, e eu consegui inserir ela no mercado de renda variável nessa ótima janela, uma boa rentabilidade, pagando muito menos imposto, porque quando tinha imóvel físico botava para alocar, ficava 3 meses sem inquilino, quando arranjava, mesmo assim tinha 27,5% de imposto, trabalho envolvido, e agora ela tem fundos imobiliários que pagam mensalmente, isento de imposto de renda, e numa janela muito positiva em termos de apreciação. E como é que eu consegui fazer isso? Porque, na minha visão, embora eu ache que as ações vão ter uma melhor performance no longo prazo, os fundos imobiliários são a melhor porta de entrada na renda variável, porque é praticamente entrar na piscina da renda variável pela escadinha de boia de braço. É muito mais difícil você ter um grande prejuízo e, além disso, esse pagamento mensal dos dividendos em fundos imobiliários também ajuda o investidor a permanecer no mercado por mais tempo, porque ainda que as cotas estejam caindo, você recebe o provento e, inclusive, você instintivamente vê que está pagando mais barato por praticamente o mesmo provento. A não ser que o fundo tenha tido um problema com o inquilino, um CRI que ele investiu, mas tirando essa hipótese, você paga menos para continuar recebendo a mesma coisa. Então, depois de bastante tempo de exposição a esse mercado, provavelmente a pessoa vai dar o próximo passo, que é tirar a boia de braço e realmente nadar no oceano da renda variável, completando sua carteira com ações. Mas voltando aqui a essa tela, o último ponto que nós temos é a rentabilidade acumulada na carteira. E veja que depois de abril, né, com uma rentabilidade de 4%, tivemos uma porrada em maio de 7%, e em junho também estamos muito bem, com uma rentabilidade de 6% dentro do nosso quadro. E a última tela que eu vou olhar aqui é a parte dos proventos. Descendo aqui nós vemos os proventos que já estão contratados para o futuro e o que eu devo receber aqui em junho, levemente abaixo daquilo que eu recebi em maio, com um yield on cost, ou seja, um recebimento de proventos comparado ao meu preço médio de 1,38%. O que eu considero muito interessante. Esse dividendo vem de Copasa e também desses 65,98 que eu tenho já provisionados para todos os meses da posição em Bradesco. Uma das poucas ações da bolsa que estão pagando dividendos mensalmente, mas sempre aquele pequenininho, né, que vai se mantendo ao longo do tempo e que de vez em quando pode vir uma distribuição maior. Vista a carteira, agora vem a pergunta: a bolsa brasileira está cara? Olha, eu não posso falar que dentro do valuation que a gente tem no momento das empresas, nós estamos caros. Mas como a gente subiu de forma quase ininterrupta e muito ali em maio e agora em junho, já estamos próximos dos 120 mil pontos, não dá para falar que estamos num ponto de entrada tão bom quanto aqueles que nós tivemos nos meses passados. E como eu já disse aqui que a bolsa ela sobe caindo, em algum momento a gente vai ter uma realização, porque tem um monte de fundo multimercado que tem um certo percentual alto numa carteira de ações que está mais comprado que deveria. Então daqui a pouco esse pessoal vai começar a realizar. Mesma coisa investidores pessoa física, que vão ter que começar a realizar. Se o cara quer ter 30% de ações, lotou esse percentual e essa posição subiu 10%, ele tem que vender uma parte. Então eu acho que em algum momento a gente vai ter uma realização de lucro que vai fazer com que essa bolsa, que, como
como eu disse, eu não acho que tá cara, mas ela fique mais atrativa para que você possa fazer um aporte maior. Eu, nesse momento, não vou comprar nada. Apesar de ver várias posições da minha carteira negociando ainda em patamares praticamente semelhantes àqueles que eu entrei, como, por exemplo, Transmissão Paulista e Banco ABC, e outras posições que subiram bastante, mas estão mais atrativas, porque os resultados que vieram desde a compra foram muito bons. E aposto que a mesma coisa está acontecendo na carteira de muitos de vocês. Vocês viram uma subida, mas isso não quer dizer que não tenha muito mais para andar. Inclusive, a XP fez um estudo muito interessante, eu vou colocar a tabela aqui na tela e explicar para vocês o que ela significa. Nessa tabela, nós temos as maiores quedas dentro de 20 mid-caps, né? O que seria uma mid-cap? Você tem as small caps, são empresas menores, as large caps, as maiores empresas da bolsa, e as mid caps ali no meio. Eu costumo definir arbitrariamente, é um critério meu, mas as mid caps eu falo que são empresas que têm acima de 10 bilhões de valor de mercado, chegando até, por exemplo, uns 100 bilhões. Ou talvez até reduzindo um pouco isso, porque várias large caps caíram tanto nos últimos 3 anos que já teriam virado mid caps. E várias mid caps viraram praticamente small caps. Tem muita empresa na bolsa agora sendo cotada a menos de 1 bilhão. Mas aqui a XP pegou, segundo seus critérios, encaixando como mid-caps, as 20 maiores quedas. E o que você vê nessa tabela, na primeira coluna após o nome, é a queda que essa empresa teve até o seu fundo. Depois, o que ela já subiu desde então e o que falta para bater o topo anterior. E aqui nós temos um ponto interessante, porque muita gente se esquece da questão matemática, pensando que, se caiu 50%, é só subir 50% e eu recuperei. E não é assim. Se você tinha R$100 uma determinada empresa que caiu 50%, agora você tem 50%. Para que você volte a ter o 100, não basta subir 50%. Pararia na metade do caminho, tem que subir 100. 100% sobre esses 50 transforma novamente eles de volta em R$100. Então, apesar da apreciação que a gente teve no momento, ainda falta bastante para que várias empresas batam seus topos anteriores. Citando alguns exemplos, a gente tem aqui o caso de Hapvida, que já subiu mais de 100% após uma queda de quase 90%, só que tem que subir mais 354,9% para bater o topo anterior. Lojas Renner, uma empresa de muita qualidade, já subiu 33,5% até o final de maio e ainda precisa subir mais 117 para recuperar o topo. Se eu pego o B3, uma forte candidata a entrar na carteira que a gente tem aqui no canal. É uma empresa que eu sempre estou dando uma olhada, porque eu acho que tem vantagens competitivas incomparáveis aqui no Brasil. Ela já subiu 35,8%, mas ainda tem que subir mais 47,5% para bater o topo anterior. Claro que a gente não pode falar que essas empresas todas vão bater o seu topo anterior, porque se você volta a 3 anos, o cenário era radicalmente diferente de hoje. No começo de 2020, você ainda tinha uma Selic em 2% ao ano, agora está em 13,75%. A expectativa, segundo o próprio Boletim Focus, que eu mostrei aqui no começo, é de Selic no final do ano em 12,5% e para o ano que vem em 10%. Mas sempre que você começa a alongar essas expectativas, elas estarão fatalmente cada vez mais erradas. Então vai ter muita empresa que não vai bater o topo anterior, mas algumas vão bater, superar e ir embora ao longo do tempo. E se você olha essas empresas segundo a métrica de preço-lucro, e aqui eu tenho apenas para essas mid-caps, eu não tenho para a bolsa inteira, mas para a bolsa a gente está em patamares muito depreciados ainda, as mid-caps estão bem abaixo da média. Estamos num patamar de 7 vezes lucro, sendo que a média é 10,9. Ou seja, para voltar para a média, imaginando que o lucro se mantenha o mesmo, apenas o preço suba, nós teríamos que ter uma subida de mais 55%. E isso só para voltar para a média. De modo que, apesar da subida, dá para falar que a bolsa está cara? Não, não acho que ela está cara. Contudo, embora pareça até meio paradoxal para quem está acompanhando aqui, poxa, se não está cara, por que não vai comprar? Porque, pesando na minha carteira de ações, já subiu bastante. Eu estou chegando naquele percentual que eu disse para vocês, que como pessoa física você pode ter uma meta de alocação e sem o aporte essa meta já foi batida, só com apreciação. Então, por isso eu estou preferindo alocar capital em outras áreas. Para quem me acompanha no Instagram, no fim de semana eu comprei bastante Bitcoin, aproveitando a queda daquele ativo. Ou seja, aquilo que caiu e eu enxergo que mantém os fundamentos, eu comprei mais. O que subiu e eu enxergo que manteve os fundamentos, eu não vendi, simplesmente eu deixei lá. E numa eventual realização, eu aproveito para colocar mais um dinheiro aqui no nosso quadro Viver de Ações. E aí eu quero saber também a opinião de vocês. Tá surfando essa alta ou você fazia parte do grupo que se deixou contaminar pela parte política e olha, o Brasil é daqui para baixo, não vou comprar e acabou deixando passar? E o que você está comprando e que está achando muito interessante em termos de posição acionária? Comente aqui, porque dependendo, pode ser um nome que eu não tinha visibilidade e quem sabe ele não entra na carteira do quadro Viver de Ações. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.